Agora que você já sabe quais são os bons métodos, os melhores métodos e quais são os ruins, você precisa começar a aplicar como se usa cada método. Então, você terá algumas opções. Eu sugiro, então, que você não use essas opções aqui. Os métodos analíticos. Não comece ensinando por textos, nem por frases, nem por palavras, nem associando imagens a palavras. E aqui eu ensinei para vocês 3 opções de métodos melhores para a criança aprender a ler. Só que, como eu expliquei, o primeiro e o segundo, o silábico e de soletração, tem alguns poréns, tem alguns probleminhas que podem surgir caso você não ensine da maneira correta. Lembrando que dos 3, o melhor é o método fônico. E eu não sei vocês, qual a experiência de vocês. Eu não comecei usando o método fônico, mas depois que eu descobri esse método fônico e comecei a aplicar, foram, assim, os melhores resultados que os meus alunos já tiveram. Desde então, eu só uso o método fônico com os meus alunos e venho sempre aprimorando cada vez mais. Vai chegar algum momento, por exemplo, que eu não vou precisar, por exemplo, ficar trabalhando só os sons das letras, porque as crianças já vão ler automaticamente as sílabas. Mas isso não quer dizer que eu estou usando o método silábico. O método silábico é quando eu começo apresentando as sílabas. Mas vai chegar um momento que as minhas crianças não precisarão ficar falando sons isolados. Elas já vão olhar as sílabas, já vão saber ler, já vão olhar as palavras e vão saber ler. Mas eu aconselho que você foque em aplicar um método e aplicar bem. Por quê? Porque foi isso que deu certo para mim. Então, eu vou ensinar o que deu certo para mim. Eu conheci o método fônico com um professor, o professor Carlos Nadalim. Um dia eu vi um vídeo dele no YouTube ensinando, falando sobre sons das letras, e eu achei muito estranho aquilo, eu achava um pouco estranho. E algo que me chamou muita atenção foram os depoimentos que ele tinha. Porque ele tinha depoimentos de professores e professoras falando que os alunos estavam aprendendo e evoluindo muito com o método fônico. E eu não sabia aplicar na prática. Só o que mais me chamou a atenção no método fônico foi que esse professor, ele tinha muitos depoimentos de pais e mães que estavam alfabetizando os filhos em casa, e esses pais não tinham curso de pedagogia, não eram professores. E assim, muitos depoimentos de pais e mães, e eu pensei assim, se pais em pedagogia estão tendo resultado com esse método, realmente esse método é muito bom. E eu não estou menosprezando os pais aqui, não, tá bom? Nem os pais, nem as mães, pelo contrário, é admirando. Por quê? Porque normalmente o professor, pelo menos na teoria, era para estar mais preparado que um pai e uma mãe para alfabetizar, né? Porque ele estuda, porque ele vai à faculdade. Mas, quando o método ele é muito bom e ele é bem aplicado, quando os pais entendem o método, eles têm muitos resultados. E eu tenho várias alunas que são mães, tenho alunos pais também que já aplicam com os filhos e tiveram excelentes resultados. Então eu falo que esse curso ele não é só para professores, é para pais também, pais e mães. Quando eu falo pais, pais e mães. E também serve de incentivo para as professoras e professores. Porque se pais e mães conseguem resultados tão bons, por que você, professor e professora, não conseguiria? Então, eu acredito que com certeza você, professor, professora, tem essa capacidade de conseguir. O importante é que nós foquemos em um método e apliquemos bem. Existem alguns casos muito específicos em que não é recomendado usar o método fônico já no início, que é com algumas crianças de inclusão, por exemplo, algumas crianças autistas. Então, em alguns casos, é recomendado começar pelas sílabas, mas assim, são casos bem específicos, nós podemos falar isso em outra aula, numa aula sobre a alfabetização de alunos de inclusão. Mas é importante que nós, então, olhemos para um método, já sabemos que, segundo a neurociência, ele é o método mais eficaz, que é o método fônico. Agora, nós precisamos nos debruçar sobre ele e buscar entender cada vez mais, tirar as dúvidas. Nós precisamos ficar familiarizados com aquilo que nós vamos aplicar. Então, busque aprender sobre o método fônico. Essas aulas que você está tendo, aproveite, assista, anote,
escreva, revise. É muito importante, porque quanto mais você vai estudando algo, melhor você fica naquilo, você vai entendendo melhor, e se você vai aplicando, você vai conseguindo resultados melhores também, porque nós vamos aprimorando a nossa prática. Então, o conselho que eu dou é escolher um método e aplicar. Se você quiser misturar os 3 métodos, pode? Pode. Mas eu não aconselho, tá bom? Lógico, cada um é livre para fazer o que quiser, mas eu não aconselho. Você acaba misturando e confundindo muitas vezes a cabeça da criança. Uma hora você pede para juntar os sons, depois você pede para juntar o nome das letras, depois você mostra as sílabas, então assim vira uma confusão. A não ser que isso estiver em uma ordem, aí sim. Agora misturar som com nome de letra, aí não dá certo não. Mas eu acho que sempre nós temos que seguir uma ordem correta. Lembra? Do menor para o maior. O que é do menor para o maior? Das partes para o todo. Ou seja, das menores unidades para as maiores. Nós vamos ter uma aula específica sobre isso em breve. E eu espero que você esteja entendendo que o método que mais se aproxima, assim, é o mais natural, né? Que se aproxima como o nosso cérebro aprende a ler, é o método fônico. Eu espero que tenha ficado claro para você e espero que você comece a aplicar o quanto antes. Nas próximas aulas eu vou detalhar mais como fazer isso, mas eu espero que tenha ficado claro para você que eu uso o método fônico porque ele foi o que mais deu resultados com os meus alunos. Foi o melhor método que eu encontrei, que eu vi realmente acontecer os resultados que eu buscava e também a quantidade de depoimentos que eu recebo sobre o uso desse método, que é um método muito bom. E muitas vezes, algumas pessoas me falam assim, professor, eu estou aplicando o método fônico e não estou conseguindo resultados. Na maioria das vezes, quase 100% das vezes, é quando o adulto não está aplicando da forma correta o método fônico. Porque o adulto, ele acha que está aplicando da forma correta, mas não está. Por isso que nós precisamos estudar, entender, para conseguir aplicar e ter os melhores resultados. E na próxima aula, nós vamos ver o tema sobre ensino explícito e sistemático. Isso que é tão essencial para a criança aprender a ler, eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. Então, nos vemos na próxima aula.